Antes de qualquer coisa, se você já faz parte dessa comunidade que estuda, aplica e vive os ensinamentos de Napoleon Hill, eu agradeço profundamente por estar aqui. Este canal existe para uma única missão: realinhar sua mente com o nível de riqueza, propósito e prosperidade que você nasceu para viver. Nada aqui é coincidência. Se este vídeo chegou até você agora, é porque existe algo que precisa ser corrigido na sua forma de pensar, e isso muda tudo. Respire fundo por alguns segundos, de verdade, porque o que você vai ouvir agora pode causar desconforto. E Napoleon Hill deixou isso muito claro. Toda grande virada começa com um desconforto mental. A maioria das pessoas não fracassa por falta de esforço, nem por falta de oportunidades, nem por azar. Elas fracassam porque continuam pensando como quem ainda não tem, mesmo quando dizem que querem ter. Existe uma diferença brutal entre desejar riqueza e estar mentalmente preparado para ela. Você pode repetir afirmações, visualizar casas, carros, dinheiro, liberdade, mas se no fundo suas decisões, reações emocionais e pensamentos automáticos ainda são de alguém que vive em escassez, você está apenas perdendo tempo. Tempo precioso. Napoleon Hill observou milhares de milionários, empresários, inventores e líderes bem-sucedidos. E ele percebeu algo inquietante. Todos eles pensavam de forma incompatível com a pobreza muito antes do dinheiro aparecer. O dinheiro foi consequência. A mudança aconteceu primeiro na mente, depois no comportamento, depois nos resultados. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. Não é o mundo que está te segurando. É o seu padrão mental antigo insistindo em sobreviver. Você pode trabalhar duro, estudar, se esforçar, sacrificar finais de semana, mas se sua mente ainda reage como alguém que teme perder, que calcula pequeno, que se contenta com pouco, que pede permissão para crescer, o dinheiro não fica. Ele até pode chegar, mas não permanece. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Ganhos que vêm e vão. Oportunidades que parecem escapar. Sensação de estar sempre correndo atrás. Isso não é azar. Isso é incompatibilidade mental. E a pergunta que muda tudo é simples, mas poderosa. Você está pensando como quem quer ter ou como quem já se tornou? No meio deste conteúdo, eu quero que você escreva nos comentários se alguma vez já sentiu que estava fazendo tudo certo, mas mesmo assim algo parecia travado. Essa interação é importante porque quando você verbaliza, sua mente começa a reorganizar padrões. Agora, prepare-se, porque o que vem a seguir não é motivação barata, é reprogramação mental baseada nos princípios que criam riqueza real. O maior erro que uma pessoa pode cometer na busca por prosperidade é imaginar que pensar pequeno é uma forma de proteção. Napoleon Hill chamou isso de auto-engano sofisticado. A mente cria justificativas elegantes para continuar operando em modo de sobrevivência enquanto finge desejar abundância. Pensar como quem ainda não tem não significa apenas reclamar de dinheiro. É muito mais profundo. Está na forma como você reage a oportunidades, como negocia, como se posiciona, como toma decisões e, principalmente, como você se sente quando imagina crescer além do que está acostumado. Repare, quando alguém fala em ganhar mais, viver melhor, sair do padrão comum, muita gente sente um aperto interno, um medo disfarçado, uma sensação de risco. Isso não é humildade, é condicionamento. Napoleon Hill explicou que a mente humana busca coerência. Se você passou anos se identificando como alguém que sobrevive, qualquer pensamento de prosperidade gera conflito interno. E o cérebro sempre vence o desejo. Ele sabota silenciosamente. Você começa a adiar decisões, questiona demais, espera um momento perfeito, se prepara além do necessário, e enquanto isso, o tempo passa.
Pensar como quem ainda não tem se manifesta em frases internas como: quando eu tiver mais dinheiro, aí sim, quando tudo estiver certo, eu começo. Isso não é para mim agora. Essas frases parecem sensatas, mas são âncoras invisíveis. Quem pensa como quem já tem, não espera a autorização do mundo. Age com responsabilidade, sim, mas sem medo crônico. Assume riscos calculados. Investe antes de se sentir totalmente seguro. Se posiciona antes de ser validado. E aqui está um ponto que Hill enfatizou. A mente rica decide primeiro, justifica depois. A mente pobre justifica primeiro, decide nunca. Observe sua vida com honestidade. Quantas vezes você adiou algo importante porque não era o momento? Quantas oportunidades você analisou tanto que elas simplesmente desapareceram? Pensar como quem ainda não tem também aparece na relação com o próprio valor. Pessoas com mentalidade de escassez cobram menos do que valem, aceitam menos do que merecem e toleram ambientes que drenam energia. Não por falta de capacidade, mas por medo de perder o pouco que tem. Napoleon Hill dizia que a riqueza começa quando você decide não negociar mais com versões antigas de si mesmo. Existe um momento em que você precisa abandonar a identidade do esforço e assumir a identidade do valor. E isso é desconfortável, porque o mundo se acostumou com você menor. Mudar a forma de pensar não é repetir frases positivas. É mudar o critério de decisão. É perguntar menos quanto isso custa e mais quanto isso pode render. É parar de proteger o passado e começar a investir no futuro. Se você continuar pensando como quem ainda não tem, continuará vivendo ciclos de esforço sem expansão. Mas quando a mente muda de nível, o comportamento acompanha. E quando o comportamento muda, os resultados não têm escolha. Nos próximos blocos, você vai entender exatamente como ocorre essa transição mental. Por que ela assusta tanto e como aplicar isso de forma prática no dia a dia sem entrar em delírios ou riscos desnecessários. Se isso já está fazendo sentido, permaneça, porque o que vem a seguir é onde a maioria desiste e exatamente por isso poucos prosperam. A mente sem posse sempre toma decisões de escassez. Napoleon Hill deixou claro que a mente não responde à realidade externa, ela responde à identidade interna. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde. Elas acreditam que ao mudar a situação financeira, automaticamente mudarão a forma de pensar. Mas o processo real acontece ao contrário. A mente que ainda não se percebe como merecedora da posse toma decisões defensivas, mesmo quando a oportunidade é legítima. Observe alguém que ainda pensa como quem não tem quando recebe dinheiro extra. A reação quase automática é proteger, esconder, segurar, temer perder. Não existe expansão, existe medo. A mente ainda está programada para a sobrevivência, não para a multiplicação. Hill dizia que dinheiro gosta de movimento consciente. Onde existe medo, o fluxo trava. Pensar como quem ainda não tem também se manifesta na forma como você escolhe problemas. Sim, problemas. Pessoas com mentalidade de escassez escolhem problemas baratos, problemas pequenos, problemas que não exigem crescimento interno. Já a mente próspera entende que dinheiro nasce da resolução de problemas grandes, complexos, desconfortáveis. Repare como muitas pessoas evitam desafios maiores, dizendo que não é o momento ou que não querem dor de cabeça. Na verdade, elas não querem abandonar a identidade antiga, porque crescer exige abandonar o conhecido, e o cérebro odeia o desconhecido. Napoleon Hill afirmava que a riqueza não é atraída pelo desejo, mas pela decisão firme. Decisão gera coerência interna. Coerência gera comportamento alinhado, e comportamento alinhado cria resultados inevitáveis. Quem pensa como quem ainda não tem, sempre calcula o risco de perder. Quem pensa como quem já se tornou, calcula o risco de não avançar.
Essa diferença muda tudo. Uma mente focada em perda vive em constante retração. Uma mente focada em expansão aceita desconfortos temporários em troca de crescimento permanente. Outro ponto crítico. A mente sem posse vive pedindo provas antes de agir. Quer garantias absolutas, quer segurança total, quer certeza emocional. Só que o mundo da prosperidade não funciona assim. Hill observou que os grandes realizadores agiam quando ainda não tinham todas as respostas. Eles confiavam na própria capacidade de aprender no caminho. Pensar como quem ainda não tem faz você superestimar obstáculos e subestimar sua própria inteligência adaptativa. Você se esquece de quantas coisas já resolveu, quantos problemas já superou, quantas vezes aprendeu fazendo. A mente cria um falso senso de incapacidade e então surge o ciclo invisível: pensamento pequeno, decisão defensiva, resultado limitado, confirmação da escassez. Esse ciclo se retroalimenta e quanto mais tempo ele roda, mais difícil parece sair dele. Mas Hill deixou uma chave clara. O ciclo só se rompe quando você muda deliberadamente o padrão de pensamento antes que a realidade mude. Não espere sentir segurança para agir diferente. A segurança vem depois da ação alinhada. A mente se ajusta ao comportamento repetido. Quando você começa a agir como alguém que já se tornou, mesmo com medo, o cérebro atualiza a identidade. É por isso que muitos dizem: eu não me reconheço mais depois que comecei a prosperar. Na verdade, eles finalmente se reconheceram. Se você sente que está sempre escolhendo o caminho mais seguro, o menor, o menos arriscado, talvez esteja protegendo uma versão antiga de si mesmo que já cumpriu seu papel. E isso não é errado, mas é limitante. Nos próximos blocos, você vai entender como ocorre o salto interno definitivo e por que, quando ele acontece, o mundo externo é obrigado a responder. Quando a identidade muda, o universo para de testar. Napoleon Hill explicou algo que poucas pessoas compreendem de verdade. O universo testa enquanto você ainda não decidiu quem é. Enquanto sua identidade é instável, a vida apresenta situações repetidas para verificar se você já mudou ou se ainda reage como antes. Você já percebeu como certos problemas parecem se repetir com rostos diferentes? Dívidas que voltam, pessoas que sugam, oportunidades que se parecem, ciclos que se fecham e se reabrem. Isso não é castigo, é teste de identidade. Pensar como quem ainda não tem faz você reagir emocionalmente da mesma forma diante dos mesmos estímulos. E enquanto a reação não muda, o teste continua. Quando a identidade muda, o teste perde a função. A mente próspera não entra em desespero quando algo falha. Ela observa, ajusta e segue. A mente de escassez interpreta qualquer falha como prova de incapacidade. Esse detalhe define destinos. Hill dizia que a riqueza começa quando você para de negociar com o medo. Não significa ausência de medo, significa ausência de obediência ao medo. O medo sempre aparece quando você muda de nível, mas só governa quem ainda não decidiu. Quando você decide internamente que não voltará mais a pensar pequeno, algo curioso acontece. As situações externas começam a se reorganizar. Pessoas incompatíveis se afastam. Caminhos que não levam à expansão se fecham. Novas conexões surgem. Muita gente entra em pânico nesse momento porque interpreta isso como perda. Mas Hill foi claro. Toda reorganização precede uma elevação. O velho precisa sair para que o novo tenha espaço. A mente próspera não entra em desespero quando algo falha. Ela observa, ajusta e segue. A mente de escassez interpreta qualquer falha como prova de incapacidade. Esse detalhe define destinos. Hill dizia que a riqueza começa quando você para de negociar com o medo. Não significa ausência de medo, significa ausência de obediência ao medo.
O medo sempre aparece quando você muda de nível, mas só governa quem ainda não decidiu. Quando você decide internamente que não voltará mais a pensar pequeno, algo curioso acontece. As situações externas começam a se reorganizar. Pessoas incompatíveis se afastam. Caminhos que não levam à expansão se fecham. Novas conexões surgem. Muita gente entra em pânico nesse momento porque interpreta isso como perda. Mas Hill foi claro. Toda reorganização precede uma elevação. O velho precisa sair para que o novo tenha espaço. Pensar como quem ainda não tem faz você tentar segurar tudo. Pensar como quem já se tornou faz você confiar no processo de substituição. Você entende que o que sai estava ocupando espaço demais. Outro ponto fundamental: a identidade próspera não se define pelo que você possui, mas pelo padrão de decisão que você sustenta sob pressão. Quando a pressão vem, quem você é aparece. Se diante da pressão você volta a se diminuir, se esconder, esperar, a identidade antiga ainda governa. Se diante da pressão você se mantém firme, ajusta a estratégia e continua avançando, a identidade nova está se consolidando. Napoleon Hill ensinava que a persistência não é insistência cega, mas fidelidade à identidade escolhida. Você persiste porque não aceita voltar a ser quem era. E quando essa decisão é real, não verbal, não emocional, mas interna, o universo para de testar. Ele passa a colaborar. Existe uma diferença enorme entre adotar uma mentalidade próspera e sustentar uma identidade próspera. A mentalidade pode oscilar, a identidade não. Quando a identidade ainda está ligada à escassez, qualquer pressão emocional mais forte faz a pessoa recuar. É por isso que muitas pessoas prosperam quando tudo vai bem, mas entram em colapso quando algo dá errado. Elas não consolidaram a nova identidade. Estavam apenas empolgadas com o resultado. Hill dizia que a mente humana sempre retorna ao nível de identidade que considera seguro. Se prosperar parece arriscado emocionalmente, o cérebro cria sabotagens para voltar ao conhecido, mesmo que o conhecido seja desconfortável. Recaídas acontecem quando a pessoa associa prosperidade à tensão constante. Ela começa a acreditar, mesmo sem perceber, que crescer exige sofrimento permanente. E então, o subconsciente escolhe o conforto da limitação em vez do desconforto do crescimento. Pensar como quem ainda não tem faz você associar dinheiro a peso, responsabilidade excessiva, medo de perder, julgamento alheio. Pensar como quem já se tornou muda essa associação. Dinheiro passa a ser ferramenta, não ameaça. Outro fator decisivo: o ambiente. Napoleon Hill alertava que ninguém sustenta uma identidade nova em um ambiente antigo por muito tempo. Pessoas, conversas, hábitos e estímulos moldam pensamentos silenciosamente. Se você volta diariamente a ambientes que reforçam escassez, a identidade antiga se fortalece. Por isso, muitos prosperam quando mudam de cidade, de círculo social, de rotina. Não é magia, é coerência ambiental. Recaídas também acontecem quando a pessoa tenta crescer sem revisar crenças emocionais antigas. Culpa, medo de parecer arrogante, medo de decepcionar, medo de se destacar. Tudo isso puxa de volta. Hill dizia que a verdadeira riqueza começa quando você para de pedir permissão para existir em abundância. Enquanto você busca aprovação emocional para crescer, você ainda está pensando como quem não tem. A identidade próspera se sustenta quando você aceita que nem todos vão entender sua evolução. E está tudo bem. Crescer exige solidão temporária, mas essa solidão não é abandono, é alinhamento. Se você já sentiu que avançou e depois regrediu, não se culpe. Isso faz parte do processo de transição.
O erro é achar que isso significa fracasso. Na verdade, significa que você tocou um novo limite interno que precisa ser reprogramado. Na próxima parte, você vai entender exatamente como consolidar a identidade de quem já se tornou de forma prática, diária e irreversível. Napoleon Hill foi categórico. Desejar não cria riqueza. Desejo sem identidade cria frustração. O que cria riqueza é coerência entre pensamento, decisão e ação sustentada. E essa coerência só existe quando a identidade muda. A transição definitiva acontece quando você para de se perguntar: será que eu consigo? E começa a agir a partir do princípio: isso faz parte de quem eu sou agora. Essa mudança é sutil, mas poderosa. A identidade próspera não espera resultados para se validar. Ela se valida pelo padrão interno. Você começa a tomar decisões que antes pareciam grandes demais. Não porque se sente confiante o tempo todo, mas porque não aceita mais decisões pequenas. Essa transição aparece em atitudes simples. Você passa a proteger seu tempo, escolhe melhor com quem se envolve, aprende a dizer não sem culpa. Para de justificar seus sonhos. Para de se diminuir para caber em ambientes pequenos. Hill dizia que a mente rica não discute com o passado. Ela constrói o futuro. Ficar revisitando erros antigos, comparações e arrependimentos é uma forma elegante de continuar preso. Outro ponto essencial. Quem já se tornou pensa em longo prazo. Quem ainda não tem pensa em alívio imediato. Muitas decisões financeiras ruins não são feitas por ignorância, mas por necessidade emocional de conforto rápido. Quando a identidade muda, você tolera desconfortos temporários porque enxerga o quadro maior. Você não troca futuro por alívio momentâneo. A identidade próspera também muda a relação com o erro. O erro deixa de ser vergonha e passa a ser ajuste. Você não se define mais por falhas pontuais. Você se define pela trajetória. Hill afirmava que pessoas ricas emocionalmente aprendem rápido porque não gastam energia se punindo. Elas corrigem e seguem. Essa transição não acontece em um dia, mas acontece em um ponto. Um ponto interno, onde você decide que não volta mais a pensar como quem ainda não tem. Mesmo quando errar, mesmo quando cair, mesmo quando tudo parecer lento. O sinal mais claro de que você parou de pensar como quem ainda não tem, não é dinheiro imediato. É paz interna diante de decisões grandes. É uma calma estranha ao escolher caminhos que antes assustavam. Napoleon Hill dizia que quando a mente muda de nível, o medo não desaparece, mas perde autoridade. Você sente o medo, mas não negocia mais com ele. Outro sinal evidente é que você para de explicar demais suas decisões. Você não precisa mais convencer ninguém, você simplesmente age. Isso não é arrogância, é alinhamento. Você também começa a sentir impaciência com desperdício de tempo. Conversas vazias cansam, ambientes estagnados drenam. Não por superioridade, mas porque sua mente já opera em outra frequência. O dinheiro começa a responder porque agora existe coerência. O universo não entrega abundância para quem ainda se comporta como quem vai se sabotar ao recebê-la. Hill dizia que a prosperidade reconhece quem está preparado para sustentá-la. E preparação não é técnica, é identidade. Se você chegou até aqui, existe uma grande chance de que esse processo já esteja acontecendo dentro de você. Talvez você ainda não veja resultados externos claros, mas internamente algo já não aceita mais o antigo padrão. E isso é irreversível. Quando mudar a mente dói, mas não mudar dói mais. Existe um ponto na jornada que Napoleon Hill quase não romantizou, porque não é bonito, não é inspirador no começo e não rende frases de efeito. É o momento em que mudar a mente se torna uma experiência brutal. Não porque você não sabe o que fazer, mas porque tudo dentro de você resiste. E essa resistência não vem de fora.
Ela vem de anos, às vezes décadas, de condicionamento emocional, medo acumulado, frustrações silenciosas e tentativas que não deram certo. Esse é o ponto em que muita gente desiste, não por falta de fé, mas por cansaço interno. Um cansaço que não é físico, é existencial. Você acorda, faz o que precisa ser feito, tenta manter pensamentos positivos, mas por dentro existe uma voz cansada dizendo: e se nada mudar de novo? Napoleon Hill explicou que essa fase não significa que você está errado. Significa que a mente antiga está lutando pela sobrevivência, porque toda mudança real ameaça a identidade antiga. E o cérebro interpreta isso como perigo. Mudar a mente nesse estágio não é confortável, é solitário, é confuso, é silencioso. Você começa a perceber que ninguém ao seu redor entende o que você está tentando fazer. E pior, às vezes você mesmo não entende direito, só sente que não pode mais continuar do jeito que está. Há dias em que pensar positivo parece uma mentira. Há noites em que acreditar parece um esforço sobre-humano. E é exatamente aqui que ocorre o divisor de águas que Hill observou em todos os grandes realizadores. Eles não venceram porque sempre acreditaram. Eles venceram porque continuaram mesmo quando acreditar era difícil. Existe uma mentira perigosa no desenvolvimento pessoal moderno. A ideia de que você deve se sentir bem para estar no caminho certo. Hill nunca disse isso. Ele disse que a fé aplicada é uma decisão, não um sentimento. Há momentos em que mudar a mente significa parar de resistir à dor, parar de lutar contra o desconforto interno, parar de exigir que o processo seja leve, porque não será. Crescer mentalmente dói porque desmonta ilusões. Quando você começa a mudar de verdade, antigas justificativas caem. Você para de culpar o mundo, mas isso não traz alívio imediato. Traz responsabilidade, e responsabilidade pesa no começo. Você começa a enxergar onde se sabotou, onde aceitou menos, onde adiou demais, onde pensou pequeno. E esse reconhecimento machuca o ego. Por isso tantos preferem voltar à distração, porque olhar para si mesmo com honestidade é desconfortável. Mas existe algo ainda mais doloroso do que mudar a mente, permanecer preso sabendo que poderia ter mudado. Napoleon Hill descreveu esse momento como o ponto em que a dor da estagnação supera a dor da transformação. É quando você percebe que resistir à mudança está custando mais caro do que enfrentar o medo. E então surge a decisão silenciosa. Não é um grito, não é empolgação, é uma decisão calma e firme. Eu vou continuar mesmo cansado, mesmo sem sinais, mesmo sem aplausos. A partir daí, algo curioso acontece. Você para de lutar contra pensamentos negativos e começa a observá-los sem obedecer. Você entende que eles vão aparecer, mas não precisam comandar. Você não tenta mais eliminá-los à força. Você simplesmente não age a partir deles. Hill dizia que insistir não é repetir palavras bonitas. Insistir é manter o comportamento alinhado, mesmo quando a mente tenta te puxar de volta. Há dias em que acreditar não vem do coração, vem da disciplina, e isso também é fé. Fé aplicada, fé madura, fé que não depende de emoção. Você continua tomando decisões corretas, mesmo sem sentir entusiasmo. Continua investindo em si mesmo, mesmo com medo. Continua se posicionando mesmo inseguro. Continua dizendo não ao que te diminui, mesmo com culpa. E pouco a pouco, quase imperceptivelmente, a resistência interna começa a ceder. Não porque você venceu a mente antiga, mas porque você parou de alimentá-la. Napoleon Hill explicou que a mente se curva ao comportamento repetido. Quando você insiste, mesmo cansado, a mente aprende que aquela é a nova realidade. E então, ela começa a cooperar. O dia em que você percebe que algo mudou não é espetacular. Não tem fogos.
Não tem euforia. É um dia comum em que você reage diferente. Um problema aparece e você não entra em pânico. Uma oportunidade surge e você não se diminui. Um medo aparece e você não foge. Esse é o verdadeiro sinal da mudança. Não é felicidade constante, é estabilidade interna. A partir desse ponto, acreditar deixa de ser esforço, passa a ser natural, porque agora existe evidência interna. Você provou para si mesmo que é capaz de continuar mesmo nos dias difíceis. E é exatamente nesse estágio que a vida começa a responder. Não como mágica, mas como consequência. Pessoas certas aparecem, ideias fluem, caminhos se abrem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se mover dentro dele. Hill dizia que o universo não responde a pedidos desesperados, ele responde a estados mentais estáveis, e estabilidade só vem depois da insistência. Se você está nesse momento agora, cansado, mas ainda aqui, ainda tentando, ainda buscando alinhar a mente, saiba, isso não é fraqueza. É o estágio mais avançado da transformação. Não pare agora, não recue agora. Não negocie com a antiga versão de si mesmo agora, porque se você continuar insistindo, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, mesmo sem garantia, a virada não será uma possibilidade, será inevitável. E quando ela acontecer, você vai entender. Não foi sorte, não foi acaso, foi a decisão silenciosa de continuar quando desistir parecia mais fácil. Se isso tocou você em algum nível, escreva nos comentários uma única frase: eu continuo. Essa simples ação reforça internamente a decisão que muda destinos. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Pessoas que ainda pensam como quem não tem dificilmente permanecem até o final de um conteúdo como este. Só permanece quem já começou a mudar por dentro, mesmo que ainda esteja cansado, confuso ou sem ver resultados claros. Existe um momento na jornada em que desistir parece mais lógico do que continuar. E é exatamente nesse ponto que quase todos param. Não porque são fracos, mas porque subestimam o poder da insistência silenciosa. Napoleon Hill ensinou que a linha que separa quem vence de quem desiste é invisível e quase sempre atravessada quando ninguém está olhando. Se este vídeo fez sentido para você, não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que você sabe que está travado, lutando em silêncio, tentando mudar a própria vida mesmo sem apoio. Às vezes, uma única mensagem chega exatamente na hora em que a pessoa mais precisa. Agora eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: eu continuo. Não é para mim, é para você. Quando você escreve, você reforça a decisão internamente. E decisões reforçadas moldam identidade. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que estão nesse mesmo ponto de virada. E se inscreva no canal, porque aqui nós não entregamos ilusão. Entregamos clareza mental, alinhamento interno e princípios que realmente transformam destinos. Lembre-se, você não está atrasado, você está em transição. E quem continua, vence.